Benzer, salvar-se. Dona Lourinha pouco saía. Cuidar dos filhos, do marido, da casa e costurar para fora tomavam praticamente todo o seu tempo. Quando precisava levar os filhos, ainda crianças, ao médico, no que era bastante meticulosa, tinha que ir para o Alto de Petrópolis. Tomava o bonde elétrico, que foi o principal transporte coletivo por décadas em Natal. Os bondes tinham começado a circular em 1908 por tração animal e em 1911 já estavam integrados à rotina urbana. Em 1930, a circulação principiou a ser reduzida e foi interrompida na década de 1950. Bondes eram veículos lentos, tanto que diziam dar tempo dos passageiros tomarem um bonde outra vez depois de recolherem os chapéus que voassem durante o trajeto. Os meninos dos bairros da Ribeira e das Rocas se divertiam muito passando sabão nos trilhos para ver os bondes escorregando na tentativa de subir a ladeira para a Cidade Alta. Meu tio José era um desses pequenos arruaceiros, nunca flagrados por ninguém por ensaboar os trilhos. Ir ao médico naquela época era difícil e caro. Antes da década de 1970, não havia um sistema unificado de saúde pública para o atendimento geral da população no Brasil. O Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência, INAMPS, começou a funcionar em 1974, criado pelo regime militar que controlava o país, mas somente os trabalhadores com carteira de trabalho assinada podiam utilizar seus serviços. A população ficava dividida entre os que podiam pagar pelos serviços médicos, os que tinham direito à assistência prestada pelo INAMPS e os que não tinham nenhum direito. A situação para quem morava no interior era ainda pior. Somente na década de 1980 foi criado o FUNRural, que operava precariamente. O Sistema Único de Saúde, SUS, só foi criado em 1990. A Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, surgiu em 1991 com a função de dar assistência de saúde aos povos indígenas. No Rio Grande do Norte, a Secretaria Estadual de Saúde se estabeleceu em 1964 e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal em 1986. Durante muito tempo, o que salvou pessoas pobres como Dona Lourinha e sua família foi o Hospital de Caridade, criado em 1855, que era mantido com recursos do governo estadual e dos potiguares abastados. Seu funcionamento era tão precário que foi extinto em 1906, sobrando uma enfermaria para atendimento dos doentes mais miseráveis. O governador Alberto Maranhão reorganizou o serviço de saúde em 1909, adaptando uma residência de veraneio de alguma família com posses no Alto de Petrópolis. A residência virou o Hospital da Caridade Juvino Barreto. Seus 18 leitos eram um grande avanço e seu diretor era o médico Januário Sico, o mesmo que lamentava os mosquitos e a pobreza das rocas. Em 1935, o hospital passou a ser chamado Miguel Couto e 20 anos depois, em 1955, a criação da Faculdade de Medicina para a prática de profissionais da área médica em formação abriu caminho para que se tornasse Hospital das Clínicas, desde então vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Anos depois, a instituição mudaria seu nome para Hospital Onofre Lopes. A demanda pelos serviços desse hospital ainda hoje é muito alta. Lá se realizam atendimentos que são difíceis de se obter via SUS. Mais fácil, mais rápido e mais barato mesmo é buscar atendimentos perto de casa com pessoas de confiança, geralmente mulheres mais velhas, sábias, versadas nas artes das plantas e beberagens, massagens e ungüentos, também detentoras do conhecimento dos males do espírito e muito generosas com suas dádivas. Ter alguém desse tipo acessível é uma preciosidade, já que sabedoria, assim, leva muitos anos para ser adquirida e desenvolvida. Toma pelo menos o tempo de uma vida inteira. Para a sorte dos desvalidos, o raio de ação dessas mulheres sábias começa no interior da casa da família e vai crescendo até abranger a vizinhança próxima, o bairro todo, até outras cidades. Ninguém que as procura fica sem atendimento. Dona Lourinha teve exemplos dessa sabedoria desde muito criança.
pois em Laranjeiras do Abdias tinha uma velhinha benzedeira que acudia a todos. Se a capital do estado não tinha serviço público de saúde, muito menos suas localidades remotas. A importância da benzedeira era enorme. O nome dessa velhinha se perdeu pelo desinteresse das gerações seguintes, mas minha avó sempre observou tudo com muita atenção e seu aprendizado não cessou de acontecer nem quando era nonagenária. A prática da sua arte só foi interrompida nas vezes em que ela ficou acamada por alguma doença, o que aconteceu pouco em sua vida. A benzeção poupou minha avó do que chamam solidão dos moribundos, um isolamento crescente, um ostracismo cruel para muitos dos que envelhecem. Em geral, todas as velhas benzedeiras são poupadas dessa solidão. Sua arte de benzer dá sentido às suas vidas, confere-lhes a dignidade que o labor artesanal agrega ao artesão e que nasce do desejo de fazer seu trabalho bem feito como um fim em si mesmo. Junto a isso está a natureza sagrada da atividade da benzedeira, que emula o benzimento católico somente permitido aos sacerdotes ou ungidos. Também sagrado é o conhecimento que vem das matrizes religiosas indígenas e africanas. O nome das folhas que curam e o modo de usá-las são a parte mais secreta do ritual do culto dos orixás. O conhecimento repleto de mistérios para o benzer, o curar ou o rezar só é passado de uma benzedeira ou benzedor para alguém da sua escolha, que demonstre interesse e capacidade para herdar esse legado. Comumente, essa transmissão ocorre na infância do aprendiz, que passa a dominar essa dinâmica comunicativa feita de vocalizações poderosas, mas também de silêncios e de todo um processo de revelação. Dona Lourinha começou a ver como se benzia dentro de casa com a irmã Maria Luísa, que tinha algum conhecimento sobre isso. Mas o verdadeiro aprendizado da benzeção foi com a velha senhora de Laranjeiras do Abdias, com quem ela se tratou em suas doenças de criança e mesmo já adulta. Foi com essa velhinha que ela também iniciou-se no conhecimento das ervas, do seu consumo, prescrição e uso nos gestos de varrer as doenças para longe do corpo do benzido. Outro gesto veio do catolicismo, ela olhando o padre desenhar o sinal da cruz na testa das pessoas durante a missa na Igreja de Bom Jesus, na Ribeira. Não perdia uma só missa semanal enquanto morou nas Rocas, sempre se afirmava muito católica. Nos benzeu a todos pela vida inteira, desde os filhos até os bisnetos, mas nenhum de nós demonstrou interesse ou capacidade para herdar a sua arte sagrada. Entender os procedimentos da benzeção não é suficiente para benzer. É preciso ter vocação para doar-se aos outros pelo resto da vida, como também saber cuidar do corpo e da alma das pessoas. Cuidar era algo que Dona Lourinha tinha aprendido desde muito criança, como responsável por seus sobrinhos no interior. Esse cuidado foi se estendendo para os filhos, o marido, a enteada Raimunda e muitos parentes interioranos que ela acolhia em casa. Embora não visitasse seus vizinhos, atendia às necessidades de todos quando era procurada para isso. Uma mulher que morava perto dela, Dita, tinha uma irmã prostituta no interior do estado. Um dia, Dita pediu socorro. A irmã estava com alguma doença venérea, o corpo cheio de sarna, a cabeça lotada de piolhos, a pele coberta de feridas. Dona Lourinha levou a doente para a própria casa, para o seu próprio banheiro e banhou a mulher com enxofre da cabeça aos pés. Fez um tratamento completo por vários dias. A mulher sarou completamente. Depois disso, quando Dona Lourinha encontrava essa mulher na rua, recebia dela abraços agradecidos que deixavam minha avó com muita vergonha. Afinal, ela era uma mulher direita e a outra era prostituta, uma mulher perdida. Perdida, mas bem curada. Com o passar do tempo, Dona Lourinha foi aprimorando suas habilidades, atendendo sempre de graça em sua casa e usando na reza galhos de plantas como pinhão, alecrim, manjericão, arruda, as mais cheirosas. A cada benzeção, que não chegava a durar nem 10 minutos, os ramos verdes recém-colhidos ficavam completamente murchos, como se tivessem sido abafados no calor por um tempão. Ela explicava que isso acontecia por causa da
radiação negativa, o mal sendo tirado do corpo da pessoa benzida e esgotando-se a energia vital que ainda restava na planta. Junto a isso, sua postura de concentração muito intensa criava uma aura mágica. As palavras pronunciadas de forma muito rápida e bem baixinho, só algumas podiam ser entendidas por nós, os benzidos. Precisávamos descruzar pernas e braços, largar bolsas, retirar os óculos e relaxar para nos deixarmos envolver pela benzeção. Eu te benzo, eu te curo, de espinhela caída, bucho virado, bichas assustadas, ramo, quebranto, mal-olhado, Deus salve. Pelos poderes de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, leva todo o mal para as ondas do mar sagrado. E usavam um gesto de varredura, como se apontando para o oceano com um ramo usado para benzer. Fazia o sinal da cruz na testa de quem estava curando, apertava o centro dela com o polegar na pressão exata, nem forte nem fraca. Quando tirava o polegar, era como se algo opressivo saísse de dentro da gente. O paciente não é alguém passivo no ato da benzeção. Ele acredita no processo e tem um desejo ativo de ser curado. A benzedeira escuta o que ele tem a dizer, responde às suas indagações e essa aliança nutre a semente da magia. As benzedeiras são espécie de xamãs católicas e praticantes de uma medicina prática, compreendem o adoecimento como um problema que não é só biológico, mas psicológico e espiritual. A reza da benzedeira se realiza com fé e com a vocalidade que transporta o alento. Para uma benzedeira, a palavra tem poder, é oral e nômade. O ato ritual é cravejado de simbologias que representam tanto a transcendência como a aspectos da vida cotidiana. Toda a comunidade fica impregnada de poesia, conduzida pela voz da benzedeira e pelos sentidos dos benzidos com sustento no pensamento imaginativo. Benzedeiras não cobram por seus serviços e Dona Lourinha também não cobrava pelos dela, embora pudesse receber uma ajuda, um agrado, lembrancinhas, ovos e galinhas, alguma iguaria vinda do interior. Ela dizia, como todas as benzedeiras, que receber dinheiro pela reza poderia extinguir o poder de cura. Não se pode cobrar por um dom divino. Quem benze é apenas o canal por onde a graça é repassada. O momento da reza de Dona Lourinha era solene, exigia silêncio e tranquilidade no local. Cada pessoa recebia uma prescrição conforme sua doença ou necessidade. Óleo esfregado na pele era remédio para a doença de macaco em criança, que era a desnutrição. Caldo da caridade para recuperar as forças perdidas pela mesma desnutrição. Azeite de oliva servia para curar coqueluche e tosse. Arruda em óleo morno era boa para dor de ouvido. Flor de colônia servia como calmante. Mastruz ajudava na recuperação da carne machucada por pancadas e na soldagem das fraturas. O tratamento se completava com banhos de ervas de cheiro, defumações na casa, orações, velas acesas e água benzida por ela, um refrigério para a alma. Dona Lourinha era uma benzedeira muito séria e acolhedora. Quando já era idosa, todos os dias à tarde, ela parava tudo o que estava fazendo e começava a atender o povo que estava esperando sentado em banquinhos da sua casa de orações, o Centro Emanuel Jesus, o Nazareno. Na verdade, era um local de atendimento espiritual sincrético, mistura de terreiro de umbanda sem batuque e sem gira com centro espírita kardecista. Uma casa de oração de mesa branca, ela preferia chamar desse jeito. Luiz da Câmara Cascudo, muito antes, já sabia o porquê disso. Em seu livro Meleagro, ele conta sobre o tempo em que os curandeiros, xangozeiros e catimbozeiros eram perseguidos pela polícia em Natal. Minha avó nunca se esqueceu desses tempos, e o verbo ser, no passado, é impreciso. Ainda há grande perseguição aos adeptos das religiões de matriz africana e indígena. Só não é mais ilegal praticar essas crenças. Um dia, na década de 1990, Ana Cláudia Uchoa de Matos levou seus 2 filhos para Dona Lourinha rezar. Eles não estavam dormindo bem à noite. O bebê foi benzido sem problemas, mas a criança mais velha, já com seus 3 a 4 anos, não gostou nada daquele raminho de planta passando tantas vezes na frente da cara dela.
Dona Lourinha dizia suas orações bem compenetrada, a expressão grave e fervorosa. A fala, retira esses espíritos maus e demônios que perturbam o sono, foi demais para a menininha. Não tira, deixa meus demoninhos. Dona Lourinha regalou os olhos. Espera aí que eu pego já o cipó para dar umas cipoadas em perna de menina malcriada. A cipoada sempre foi só a ameaça da boca para fora, nunca realizada. A mãe sabia disso e não interviu, segurou o riso e esperou a reza terminar. A partir desse dia, as duas crianças passaram a dormir bem. Rosemary Machado de Souza também levava para a benzeção os seus 2 filhos com dificuldades para dormir por causa de terrores noturnos. Muitas mães faziam isso e informavam que os terrores sumiam depois das sessões de reza. O receituário das benzedeiras e seu imaginário terapêutico estão associadas a uma ritualística mágico-religiosa voltada para as necessidades imediatas da vida doméstica. Dona Lourinha curava espinhela caída, que só agora, pesquisando para contar a sua vida, descobriu o que é, me valendo da Wikipédia. É um nome popular para a anomalia do processo xifoide, uma cartilagem localizada na parte inferior do osso externo, no centro do peito. Quem tem espinhela caída sente dor no meio do peito, nas costas e um cansaço anormal. O conceito desse mal existia entre os ameríndios antes da chegada de Colombo. Já a criança pode sofrer de ventre caído, que acontece quando ela se assusta ao ser jogada para o alto, mesmo como brincadeira. Os sintomas são diarreia, apatia, falta de apetite e desequilíbrio no alinhamento dos membros inferiores. Minha avó comparava os polegares das crianças doentes, os bracinhos esticados e unidos, para constatar o problema. Depois que benzia a criança, media tudo de novo e declarava a cura quando não havia mais diferenças de comprimento entre um membro e outro. No mundo presente, a benzeção é uma arte quase completamente esquecida, perdidos muitos dos seus ritos de liturgia sincrética. Escrever este livro contando a história de Dona Lourinha foi como abrir as portas e janelas de uma casa fechada há muito tempo para que entrassem luz e ar. De repente, começaram a aparecer tesouros escondidos e um desses tesouros foi Joana d'Arc que me revelou. Ela trabalha como passadeira de roupas em minha casa. A história da mãe dela recria um pouco a da minha avó. Maria Alice Félix Macedo, sua mãe, nasceu em 1937, na Paraíba, e casou aos 17 anos. Veio morar em fazendas no interior do Rio Grande do Norte, onde viveu sua vida inteira. Além de ter filhos, cozinhar, cortar lenha com machado, limpar roçado com enxada, carregar água na cabeça, lavar roupa e construir casas de taipa, também era benzedeira e parteira. Faleceu aos 73 anos em Extremóis, no leste potiguar, e é a primeira vez que a sua história passa do registro oral para o escrito. A benzeção e a arte de partejar muitas vezes andam juntas, um ofício ajudando o outro a se desenvolver. Benzedeiras são praticantes liberais, sem intermediários, sem auxiliares oficiais, assumem individualmente toda a responsabilidade pelo exercício do seu ofício. Geralmente são mulheres, mães, trabalhadoras domésticas, pobres, idosas, sem estudo, reunindo qualidades inferiorizadas dentro do contexto da produção capitalista. A memória coletiva garante a sobrevivência do seu saber prático, vivenciado, mesmo apartado das grandes religiões monoteístas, em que são os homens que estão sempre em posição hierarquicamente superior. As mulheres que exercem o ofício da benzeção são mestras, mas permanecem esquecidas pelo poder público e com seus saberes desvalorizados pelo conhecimento formal ilustrado. A racionalidade científica, a hipervalorização da produção industrial da medicina e o patriarcado não dão espaço para esse ofício, baseado em aspectos arquetípicos femininos do cuidado e da cura. O marido comunista de Dona Lourinha, o meu avô, seguia essa linha de comportamento, debochava das práticas místicas da sua esposa, desfazia do seu conhecimento ancestral. A opressão que ela sofreu dentro do casamento foi tamanha, a violência se agravou de um modo tal que a vida da minha avó corria risco e ela teve que se afastar do marido. Saiu de casa quando Terceira impediu uma das surras que Dona Lourinha sofria.
Meu pai me disse para eu sair dali, senão me daria uma bofetada. Eu disse: o senhor quer dar porque sou mulher. Se estivesse um homem aqui no meu lugar, o senhor não bateria porque iria receber de volta. A agressão parou, mas a trégua não duraria muito. Mãe e filha sabiam disso. Quando Terceira decidiu que iria embora para estar com o irmão em São Paulo, Dona Lourinha também decidiu partir. Deixou o marido com a casa, com o negócio de bilhar e foi embora, a pé, com a filha para Petrópolis, levando uma trouxa de roupa na cabeça e o anum no ombro, que o passarinho não poderia ficar abandonado nas rocas. Bem poderia chamar-se Baleia esse anum. Ficaram um tempo na casa de Severina, uma vizinha das Rocas que tinha se casado com um jogador do ABC Futebol Clube. Dona Lourinha vinha lavando suas roupas. A profissão no futebol tinha melhorado a qualidade de vida do jogador e sua família, que passaram a residir no bairro dos ricos. Severina abrigou as mulheres em sua casa, que ficaram esperando o dinheiro que o filho de Dona Lourinha mandaria para custear as viagens das duas. Meu avô ainda chegou a ir onde elas estavam para tentar convencer minha avó a voltar para sua casa, mas Dona Lourinha estava firme na decisão. Não voltou atrás. Assim que o dinheiro chegou, entregou seu anum aos cuidados de Severina e seguiu viagem com sua filha num caminhão pau de arara. Levava consigo apenas a trouxa de roupas e toda a força de sua coragem para fugir do inferno e enfrentar o desconhecido.